Gente, é um tema que nós estávamos conversando até agora, realmente assim, em que país vivemos? Né, Maru? E eu acho que é essa a pergunta mesmo crucial para o pessoal que não sabe. Vamos dar uma explicadinha o que é o perjúrio, né, para eles poderem entender e compreender um pouquinho do nosso bate-papo aqui. Então, nós temos na nossa legislação penal e constitucional algumas coisas que freiam, que brecam assim, a mobilidade do país na criação de leis. O crime de perjúrio, por exemplo, nós não temos jurisprudências ou qualquer julgado a respeito, porque ele não existe no Brasil. Aqui a nossa Constituição, ela traz, no artigo 60, uma coisa chamada cláusulas pétreas. E no parágrafo 4º das cláusulas pétreas, vem uma frase escrita que nem parece uma frase de uma Constituição onde reside a democracia, num país que reside a democracia. Porque ela vem dito assim: não será objeto de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir. Aí você vai no inciso 4º, está lá, direitos e garantias individuais. Sim. Quando você vê os direitos e garantias individuais, eles são muitos, são dezenas, e estão lá no artigo 5º. Entre eles nós temos no artigo 63 o direito ao silêncio. Então todo mundo tem direito de ficar em silêncio, de ficar calado, de não produzir provas contra si mesmo, inclusive até julgados do STF nesse sentido. Isso é uma posição super respeitada, respeitabilíssima. Agora, até que não se prejudique o país, você pode ter um argumento legal, você pode ter um dispositivo legal, mas que não prejudique o país. O que tem acontecido? Nós temos sofrido consequências muito grandes por conta dos crimes de corrupção. Porque um crime de corrupção, quando ele é cometido, ele abrange e prejudica uma sociedade inteira. Não é uma pessoa ou duas pessoas que são vítimas dela, é toda uma sociedade, quando se trata de município, de estado e de país. Então você vai vendo a relevância que tem a verdade dentro da administração pública. Porque o povo é dono do poder reformador. É ele que indica e elege os seus representantes no Congresso Nacional. E o que o povo espera deles é, no mínimo, a verdade sobre o que eles estão fazendo, dizendo, utilizando os recursos públicos, de como isso está acontecendo. Só que eles têm uma coisa que eles têm uma prerrogativa que está no artigo 37 da Constituição Federal, que são os direitos, deveres, garantias do funcionário público. Quando eu digo funcionário público, eu digo cargos eletivos, que são os eleitos pelo povo, e tem os concursados, que são funcionários públicos, que são funcionários porque prestaram concurso. Mas você vê, o funcionário público ele é uma pessoa totalmente diferente de uma pessoa comum. Ele tem prerrogativas de função, ele tem foro privilegiado, ele tem muitos benefícios que o cidadão comum não tem. Então, na verdade, não existe a igualdade que vem descrita no artigo 5º da Constituição. Lá vem descrito que todos são iguais perante a lei. Na verdade, isso não existe aqui no Brasil, como nós pudemos ver no caso do senhor Renan Calheiros essa semana. Ele recebeu uma ordem judicial da Suprema Corte do país e sequer ele recebeu o oficial de justiça para ser notificado, dando as costas para os ministros da maior corte, um dos poderes constituídos do país. Por quê? Porque ele é representante de outro poder? Ora, mas no artigo 2º da Constituição Federal já vem descrito logo de cara, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então não deveria haver essa constante guerra que na justiça, isso, a gente chama de decisões interna corporis, quer dizer, cada um toma uma decisão interna dentro do seu poder e um não quer cumprir o que o outro diz. Entendeu? E aí acaba virando uma bagunça. Mas é por isso que o país está uma bagunça. E essa bagunça, ela não é advinda desses meios só políticos, ela é advinda de um grande problema que é feito uma mistura entre o que é individual e o que é coletivo no direito. Aliás, o direito coletivo nunca foi subjugado pelo direito individual.
O direito das pessoas, de muitas pessoas, é muito maior do que o direito de uma pessoa só. Sim. Então, nós estamos sendo subjugados por direitos de alguns políticos que não poderiam estar agindo dessa forma. Por exemplo, nós temos na nossa legislação o rigor da cláusula pétrea. E nós temos no artigo 5º a liberdade de ficar calado. Como que pode, por exemplo, você então ter o rigor de uma lei no qual você tem que cumprir com ela, mas na outra, a pessoa pública, né? De prestar contas, de Isso. falar a verdade, né? De não poder mentir ou enganar o povo. E por outro lado, ele tem todo o direito dele não falar nada, dele não promover, sendo que ele precisaria estar falando a verdade. Isso, na verdade, o homem público, é até um contrassenso falar que o que é público tenha que ter um escopo privado, de silêncio, de ocultação. Isso não pode existir. Porque a palavra público já determina o que ela é, pública. Então, como é que você vai se negar a dizer o que é público? Então você não se candidate a algum cargo público e não tem que prestar contas a ninguém. Você não tem que prestar contas para ninguém. Você pode ter seu direito individual, só que você vai parar. Você não vai poder participar da política, de nada, de qualquer tipo de coisa na administração pública. Mesmo. Pessoal, nós vamos para um rápido comercial. Nós voltamos já. Não saia daí. Doutor, então assim, acaba sendo meio controverso aí as coisas. É totalmente paradoxo, na verdade, porque se todos são iguais perante a lei, e isso está escrito na Constituição Federal, no artigo 5º, aliás, os direitos e garantias individuais, não coletivos. Se todos somos iguais perante a lei, por que alguns podem fazer algumas coisas que a maioria da população, são 200 milhões de brasileiros, que não podem fazer, por exemplo, o que aconteceu, como eu disse agora há pouco, como fez Renan Calheiros, de simplesmente ter a Constituição para si só, por um dia. Ou seja, eles decidiram alguma coisa, o Supremo Tribunal, nossa Suprema Corte, de onde saem as jurisprudências, de onde saem todos os julgados, de onde é emanado todo o poder jurídico do país, como pode sair uma determinação legal e uma pessoa simplesmente falar, não vou cumprir? Ou seja, a partir desse momento, você quebra a harmonia entre os poderes e desfaz essa consciência que o cidadão tem de que ele deve seguir a lei. Porque ele vê os maiorais não seguindo a lei, por que ele vai fazer? O exemplo sempre deve vir de cima. Se o exemplo não vier de cima, quem recebe as ordens embaixo não se compromete com a realidade das coisas. Então, bem dito, como você falou, não é meio conflitante? Não é meio, é totalmente conflitante. E isso me pegou na cabeça desde a faculdade, mais de 20 anos atrás, quando eu aprendi a pirâmide da hierarquia de leis, a Constituição Federal no topo delas. Como você pode esperar, depois, na prática do dia a dia, isso é tão diferente? E isso já me pegou na faculdade no sentido de eu não conseguir conjugar. Olha, não será objeto de deliberação entre os parlamentares. Aí no próprio artigo 5º está lá escrito que você tem direito de expressão. Então, aí você tem direito de expressão. Como você pode se expressar num país onde você não pode falar nada? Isso. Então você pode se expressar e não pode falar. Não deu para entender. Aí eu comecei a refletir sobre o assunto e procurar motivos, causas pelas quais a justiça não se realiza com plenitude. E o ponto-chave da questão reside exatamente aí. Quem é público jamais terá condições de fazer atos privados. Certo? Isso é impossível. É uma coisa totalmente, um paradoxo, é uma coisa contraditória. O que é público, o que é privado. Se você quer ser um homem público, a partir do momento que você assume essa posição, você tem que se dispor a prestar contas para aquele que te deu um voto de confiança. A confiança que você recebeu tem que ser devolvida através da verdade, de seus atos. Como que as pessoas vão saber se é verdade o que você disse na campanha política que você prometeu? E é aí que entra o perjúrio.
Porque o perjúrio, ele não é como o falso testemunho, por exemplo, que nós temos no artigo 342 do Código Penal, que serve para testemunhas, peritos, intérpretes. Isso, eu ia até perguntar para o senhor isso, porque a pessoa ela não pode promover provas contra ela pode então se manter no silêncio. Isso. Agora, as testemunhas, os peritos, enfim, esses não podem. Esses não podem ficar em silêncio porque eles incorrem no crime de falso testemunho, ou seja, é um crime contra a administração da justiça. E também tem penas muito frágeis, muito que não abala ninguém, você entendeu? Que se transformam em prestação de serviço à comunidade, coisas importantíssimas que a pérola da prova oral pode trazer para um processo. Porque o juiz, quando ele vai proferir uma sentença num processo, isso acontece só ao final dele, quando o juiz faz uma coisa que chamamos o direito de juízo de convicção. Ele faz uma convicção sobre todos os fatos que ele viu, ouviu principalmente, e aí ele vai proferir uma sentença. Como que você pode me dizer que essa sentença vai ser justa se ela não traz a verdade dentro dela? E aí nós estamos falando em condenações, e o juiz está condenando pessoas públicas, inteligentes, ricas, poderosas, e que vão se ceifar disso porque contratam grandes advogados, muitos juristas com pareceres que põem o STF realmente contra a parede, porque o próprio STF, que é um dos poderes constituídos, no momento é quem está legislando, está fazendo o que a Câmara deveria fazer. Ele está criando leis, por exemplo, no próprio artigo 5º, outro dia teve uma decisão do Supremo que não pode, depois de segunda instância, as pessoas continuarem a responder processo em liberdade. Agora tem que ir preso para poder continuar respondendo o processo. Isso é um direito e garantia individual até o último grau de jurisdição. Está na Constituição. Ou então tira isso da Constituição. Mas não, o STF vem e fala, pode fazer uma coisa que na Constituição está escrito ao contrário. E no direito nós chamamos os ministros do STF de guardiões da Constituição. Então eles têm que zelar por ela e não fatiá-la, como fizeram no caso, por exemplo, do julgamento do impeachment da presidente Dilma. Então lá tem um artigo. Eles usaram metade do artigo, a outra metade não. E a outra metade é consequência da primeira metade. Para o Renan Calheiros também. Eles afastam, você vai ficar de presidente, mas você não pode fazer papel de presidente. Você só vai ficar para não sair. Quer dizer, uma coisa que não existe. Se você for perguntar o ministro do Supremo Tribunal por que ele fez isso, ele vai mentir para você, porque a lei não pode, ele não pode dizer eu fui contra a lei. Ele tem que cumprir o que está na lei, ou seja, ele vai perjurar. E o que é perjurar? Perjurar não é falso testemunho. Perjúrio é uma coisa, falso testemunho é outra. O perjúrio tem como destinatários dele o intérprete, o perito e a testemunha. O crime de perjúrio não, ele tem o réu também. A testemunha, o perito, o intérprete, o réu, qualquer um que for se manifestar em processo penal administrativo, antes disso faz um juramento legal. E é a quebra desse juramento que se chama perjúrio. Então ele não tem nada a ver com falso testemunho. Falso testemunho é você dizer uma coisa que não é verdade. É um crime contra a administração da justiça. O perjúrio também é um crime contra a administração da justiça, mas ele é muito mais grave. Ele é muito mais grave porque ele é contado pelo próprio réu, que não precisa no Brasil produzir provas contra você mesmo, sendo homem público. Infelizmente, aí a gente volta para o início de tudo, onde o povo está completamente horrorizado, revoltado com toda essa situação, né? Com Exatamente. todo com esse circo que nós estamos vivendo, né? Pode até chamar disso, né? Porque infelizmente a população está se sentindo realmente assim, como palhaços, porque, poxa vida, nós estamos vendo que isso tudo está acontecendo, nós sabemos que isso está acontecendo, por que com o povo as regras e as leis são tão firmes e com os políticos nada? Mas nós vamos falar muito mais sobre isso. Nós vamos sair para um rápido comercial, a gente volta já. Bom, você me perdoa assim, a minha exaltação em relação ao tema, não, porque mas é que realmente me chamou muito a atenção, né? Quando eu vi o lançamento do livro, tudo, eu falei, pera, eu acho que alguma coisa de bom deve vir agora
né, doutor? Eu acho que, assim, as informações que você estudou, há quanto tempo que você vem pesquisando tudo isso, que você vem colocando isso no papel? Na verdade, em 2013, quando as manifestações começaram, eu já tinha isso em mente, né? Como eu te disse, desde a faculdade eu já trazia uma dificuldade você já via em comparar o não pode falar com o direito da expressão, então tudo aquilo já me confundia um pouco. Mas na lide do direito, no dia a dia, e também depois das manifestações de 2013, quando as pessoas começaram a ir às ruas, só que as pessoas, elas não institucionalizavam os seus pedidos. Então era 0,20 do ônibus, porque aumentou. Eu quero que o Lula vai para cadeia, eu quero que o Aécio vai para cadeia, eu quero que o Fernando Henrique... Ficava uma coisa meio contraditória, porque todo mundo falava dos políticos, né? Olha, aquele rouba, mas nunca ninguém sabia que rumo tomar. Então, brigava-se, né? Ia pra rua fazer Não se sabia por quê. Isso. E não se sabe por quê. Porque existe o direito ao silêncio para o homem público, que nos países mais desenvolvidos não acontece. Por exemplo, nos países mais desenvolvidos, que nem Itália, por exemplo, nós estamos falando aqui de homens públicos, né? Na Itália, por exemplo, aquele ciclista Louis Armstrong, que ganhou centenas vários anos seguidos, centenas de maratonas, ele foi pego num doping e confessou que ele tinha feito doping. Ele perdeu bilhões num dia. Todos os patrocinadores, todos os títulos que ele havia ganho, porque ele cometeu crime de perjúrio ou mentir que não tinha usado droga. Isso. Entendeu? Então, no Brasil, ainda é branda, se a gente quiser, vai ser branda a legislação se criarmos o crime de perjúrio só para funcionário público. Porque vai continuar tendo direito ao silêncio o homem comum. Tá bom, eu não produzi prova contra mim, tudo bem, eu cometi um crime contra um particular, uma pessoa, não quero produzir prova, não tem necessidade. Eu não vejo tanta necessidade. Mas uma pessoa que lida com todo o dinheiro de uma nação, não querer dar satisfação do que faz com isso, como que pode o nosso governo permitir, os nossos legisladores permitirem, que eles têm lá no artigo 49 da Constituição, a responsabilidade de zelar pelo que o Executivo faz. Então, essas compras de usina mundo afora, campos de petróleo, e esse monte de investimentos sem noção nenhuma, doações de alimentos. O Brasil ficou sem feijão na mesa do brasileiro, porque a nossa ex-presidenta doou mais de 800 toneladas de feijão nosso, de estoque, para Cuba. Quer dizer, nós não queremos radicalizar a questão do direito, dizer, não, todos têm que dizer a verdade. Não, não são todos. Quem mexe com o que é público, não pode ter um direito privado. Tinha, assim, o dever moral, no mínimo, constitucional, de prestar contas à população. No mínimo o dever moral. Porque a confiança posta pela população, no homem que é eleito, é que ele vai fazer uma administração limpa, segura, serena, boa, a não ser que essa pessoa também já esteja levando vantagem com isso, porque no Brasil a gente sabe, né, é um país que todo mundo gosta de dar um jeitinho nas coisas, né? Infelizmente já virou bem... Eu não gosto da palavra endêmica, que a corrupção é endêmica no Brasil. Eu não acho. Eu acho que ela é sistêmica. Eu acho que se você mudar o sistema, ela vai dar uma melhorada. Ela vai dar uma melhorada, vai dar uma mudada. É isso mesmo. Inclusive, nós temos aí a imagem do livro. Eu gostaria de estar colocando na tela para vocês. Olha só, é o lançamento do livro do Dr. Marumy, Perjúrio. Nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro, às 8 horas, no Clube de Tênis Catanduva. É aberto ao público. É aberto ao público. Eu gostaria que todos estivessem lá, todos que puderem participar, todos que puderem tomar conhecimento, porque isso tem que essa situação jurídica, que é possível, totalmente factível no direito, nós temos que utilizá-la em prol de exterminar com a corrupção. Porque qual é a base da corrupção? É mentira. Você não diz a verdade para a autoridade que precisa e você nunca vai ser julgado por aquilo. Aí eles inventaram a tal da delação premiada que era para fazer. Tudo bem. A delação premiada é um instituto
totalmente que a gente deve até aplaudir, porque tem conseguido trazer verdades Isso, à tona, né? que outras legislações, o próprio Código Penal e de Processo Penal não tinham conseguido fazer. Mas a nossa Constituição, ao mesmo tempo, ela proíbe penas cruéis. De você manter alguém preso para que ele possa delatar o outro, isso daí é uma coação psicológica, é um tipo de violência moral, entendeu? No perjúrio, não. O perjúrio é o seguinte: hoje em dia, então vamos dizer assim, como funciona na prática. Hoje em dia, na prática, chega lá o seu Renan Calheiros, vamos dizer, já que ele está em tão pauta ultimamente, vamos falar, ele chega lá, senta na frente do delegado federal, ele pode virar o delegado, a primeira coisa, em qualquer delegacia que você for, qualquer lugar que você for falar, no justiça, no fórum, frente no juiz, a primeira coisa que você ouve é: você tem o direito de permanecer calado. Aí acabou. Daí já acabou, porque você já não precisa falar, por que você vai se complicar? Sim. Agora, se você virar e falar assim, ó, nós temos agora uma norma de perjúrio e você, como político, é destinatário da norma, você tem o direito de ficar calado. Ninguém vai te forçar ou vai fazer qualquer coisa para que você fale se você não quiser. Ou seja, nós estamos te dando o livre-arbítrio de não cometer um crime de perjúrio. O senhor quiser falar a verdade, o senhor pode. Se o senhor não quiser, o senhor também pode. Acontece que se o senhor não falar por ser homem público, comete o crime de perjúrio. Ótimo, isso é excelente. Exatamente. Bom, doutor Marueli, o tema é vasto demais. Vasto. Né? Daí pra gente tomar muitos cafés aqui. Muito. Mas eu agradeço demais, tá? De ter vindo, de poder mostrar à população sobre toda essa pesquisa, sobre esse livro. E, novamente, estamos convidando a todos, dia 15 de dezembro, a partir das 20 horas, no Clube de Tênis Catanduva, o lançamento do livro Perjúrio, doutor Marueli. Isso. Muito obrigada, viu? E ó, nossa casa está de porta aberta. Quando tiver novidades, pode vir e vamos apresentar para o pessoal. É claro, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado e olha, vamos ficar de olho, gente. Não vamos deixar isso aí tomar conta do nosso país, não. Vamos nos unir muito mais. Um beijo no coração e até mais.